aqui o livro, né, que eu estou falando com vocês, o livro inicial, e o George Smith foi um professor que, dando aula para o multi, faz com que ele desperte a curiosidade, e ele atravessou um túnel e viu ser de luz. Aqui são relatos de pessoas, né? Isso ele começou a anotar e ver que repetia-se alguns fatos. Ele começou a catalogar o que é que era repetitivo, né? Ele publica o livro em 75, colhendo 150 casos. É um número razoável, né? Sem dúvida. Então, em 69 começa os estudos e em 75 publica o primeiro livro. Aqui, por exemplo, um paciente em coma, e ele diz assim: quando saí do meu corpo físico, foi como se estivesse saindo do meu corpo e entrando em algo diverso. Não achei que fosse apenas um nada. Era um outro corpo, mas não um outro corpo humano comum. A percepção do paciente, a descrição é essa. Ele está no outro corpo, mas não é o corpo físico. Logo, o corpo físico está intacto, inerte, em cima da cama, da maca, seja o que for. Um outro corpo está livre, volitando, né? Que corpo seria esse? É espírito, né? A nossa percepção, o nosso conhecimento. Se eu for perguntar aos justos, eles vão dizer que é corpo bioplasmático. Se eu for perguntar por exemplo, a Ian Stevenson, né, que pesquisou reencarnação durante mais de 60 anos, 3.000 casos registrados de memória espontânea em crianças, etc., ele vai chamar de psicofone, é o nome que ele dá ao corpo, que garantiria, né, as informações do corpo passado, lesado, fazer renascer a marca no corpo de uma criança agora, né, anos depois. Ele acha que a ligação está por conta do psicofone. Então, eu vou ter pelo menos aí uns 40 nomes para isso que ele chamou de um corpo diferente do corpo humano comum. Né? Nós vamos para verificar o livro Estudos Espíritas de Joana de Anjos, ela fala várias denominações, né? Da alma humana, Antônio J. Freire, um monte de denominações, porque ele sempre existiu. É um relato histórico. Está lá em Cristo falando nas cartas de Paulo, a Tessalonicenses, né? Romanos, ele falando do corpo incorruptível da alma. Então, não é uma novidade, é uma informação que sempre existiu nas várias culturas. Então, vai passar. Aqui outro relato. Lembro-me de ter sido empurrada na maca até a sala de operações. E as horas seguintes foram um período crítico. Durante esse tempo, eu ficava entrando e saindo do meu corpo físico. E podia vê-lo bem de cima. Mas, enquanto isso, eu ainda estava em um corpo. Não no corpo físico, mas algo que pode ser descrito melhor como um padrão de energia. É a descrição, né, da pessoa. Ela não é obrigada a falar perispírito, falar corpo espiritual, psicossoma, de André Luiz, né? Isso a gente não fala. Ela escreveu legal. A percepção dela é estar sobre, livre daquele corpo físico, né? Há relatos, por exemplo, que isso passou no Fantástico uma vez, de uma senhora que, no Rio operada, ela vai visitar um parente lá no Rio Grande do Sul, onde ela originalmente é, e ela lembra da roupa, lembra a comida que estava sendo feita durante perto do almoço, e aquilo ficou gravado na memória dela. Quando ela voltou do coma, não soube mais de nada, ela lembrou disso. Eu visitei fulano e tal. Então, quando é que estava com fulano e tal? E ela confirmou, ela estava com a roupa que ela disse, no horário que ela falou, olha a comida que ela disse que ela estava fazendo. Ela estava no Rio de Janeiro, numa máquina consciente, né? Então, o que é que foi visitar a parente do Rio Grande do Sul? O corpo físico? Não faz sentido, né? Também o doutor, tem um médico aqui da Bahia, Antônio Andrade, ele tem vários casos anotados, ele está para publicar um livro sobre isso. Ele lembra de um paciente, que é uma garota de 15 anos, aqui operada, e ela, quando voltou assim, ela contou para a mãe que o irmão tinha comprado um carro azul, Mazda azul. E a mãe disse, ele morava em Conquista, já tinha um tempo sem voltar a Conquista, a mãe disse, não sei se ele comprou esse carro. E aí voltou para casa, ligou para o irmão, eu comprei. E achei que na véspera do dia que ela tinha visto o tal do carro, né? Quer dizer, o doutor Antônio começou a ficar curioso com isso. Como é que ela percebeu esse carro do irmão que ela não tinha contato? Ela já estava no hospital, né? Isso está fazendo ele escrever um livro sobre o tema. Vamos para frente. Sinteticamente, né, são 16 itens de percepção.
Mas os mais comuns são a experiência de estar fora do corpo, registrado, já vimos aqui, a ideia de ver o túnel escuro, seres de luz, que dá a ideia de objetivo, de foco dentro desse túnel, é um ser de luz, se direciona para aquele ser de luz. A conversa com o ser de luz é o relato deles. Se vamos dizer assim, então é um espírito, como dizem que é anjo, gosta, a linguagem é pessoal, né? É o sentimento da percepção de cada um. E essa conversa, ela é uma conversa que geralmente, além de ter um lado positivo, de trazer paz, tranquilidade, porque os seres de luz são calmos e complacentes, né? Ao mesmo tempo, nessa conversa é comum ouvir que precisa voltar a negativa de ficar como está, o que deixa muitas pessoas tristes, porque eles acham que esse estado fora do corpo, leve, junto com o ser de luz, num ambiente de paz, é muito melhor do que voltar para o corpo que está lesado, às vezes com traumatismo craniano, com ossos quebrados, com membros lacerados, né? Cheio de cicatrizes. A pessoa pensa, voltar para aquele corpo, o corpo está acabado, né? Aí esse ser de luz diz, mas você não terminou a sua tarefa, você tem que voltar para o corpo. Mas o corpo não vai sobreviver. Vai. E ele volta para o corpo, deve voltar trocado, né? Mas volta com certas mudanças que vamos analisar já já. A barreira, recapitulação da vida, que é essa síntese dos fatos, emoções, situações não resolvidas, geralmente problemas não resolvidos, na relação interpessoal principalmente. A barreira, essa ideia de não pode ficar, tem que voltar, né? E o retorno. Então essa Phyllis Edgeworth, a grande pesquisadora do assunto, ela tem um livro chamado Muito Além da Luz, né? É um livro, ela tem 6 livros, né? O último livro dela tem 4.000 capas, esse tem 3.000 capas. E ela fala da experiência inicial, da experiência desagradável. Algumas pessoas têm experiência desagradável, né? Tudo flores, experiências agradáveis, que alguns chamam de celestial, e experiências transcendentes, né? Essa desagradável, ela deixa bem claro, há pessoas que, nessa experiência, se veem de defronte de entes, às vezes entes que estavam encarnados, já tinham desencarnado, e a pessoa agora revê esse ente que desencarnou, e esse confronto não é agradável, porque havia desavenças, havia intrigas. Às vezes são entes que ela tem consciência, a pessoa, que não é dessa vida, é de outra vida, e os entraves, né? Então, são experiências que o seu eu, a sua história pessoal, está misturada com os padrões que é percebido, a sua percepção. Né? É como contar um sonho, cada um vai contar a sua experiência pessoal. Quem está de fora não vai conseguir viver o seu sonho. O seu sonho tem a ver com a sua psicologia de ser, sua visão de mundo, etc. Né? Então, tem alguns críticos acham, por exemplo, que as percepções têm a ver com cultura, com religião, com crendice religiosa, né? E não seriam experiências reais. Mas vamos avançar. A síntese das experiências, né? Nem todos que passam pela queima vivenciam todas as etapas. Isso é muito importante. Porque não há registro realmente de que todos vivenciam. As estatísticas recentes mostram o seguinte: segundo Grayson, um dos especialistas dessa área, de 12 a 18% de sobreviventes de parada cardiorrespiratória vivem a experiência de quase morte relata. Já outro especialista diz 30 a 35%, conforme a população que pesquisou, onde pesquisou, etc. Mas o curioso é que, quando o Raymond Moody lançou seu trabalho, houve muita contestação. Uma das contestações era: isso está de acordo com a religião das pessoas. De acordo com a religião, ele vai lembrar-se de uma experiência celestial. Aquela pessoa que for ateu, ateia, não vai lembrar-se de experiências celestiais. Verificou-se que não era bem isso. Pessoas de várias religiões tinham a experiência, independente do seu credo religioso. Outros contestadores disseram: a questão é porque é adulto tem muita imagem, muita experiência vivida. Criança, com certeza, não vive essa experiência. Rapidamente isso foi desmentido, porque percebeu
80%, em média, lembravam-se da experiência de quase morte. Ou seja, a criança que vivia um coma, vivia esse tipo de situação de morte cerebral, lembrava-se 80%, né? Enquanto os adultos lembravam-se menos. Há um livro específico sobre isso, Visões do Espírito, né? De Melvin Bolsa e Paul Perry, que é só sobre crianças, espécie de crianças. Então, as teorias que questionavam o trabalho inicial do Moody foram caindo por terra. Outros diziam que era o medo de morrer. E as pessoas voltavam, mas não voltavam dizendo que já estavam com medo da morte, estavam felizes no lugar que seria o lugar da morte. Então, o medo de morrer não era coerente com o estado que ela trazia, de certa felicidade quando ele estava do outro lado, né, da vida, o que seria o campo da morte. O campo da morte, na verdade, não existe, é o espírito. Né? O espírito está aqui entre nós, aqui lúcido, consciente, como pode estar aqui do lado do espírito, também lúcido consciente, interagindo com o nosso mundo. Né? Não há esse mundo dos mortos, o Hades, né? Separado e permanentemente à parte do contexto. É a interação contínua. Então, aqui a dimensão alerta, níveis elevados de atenção, a visão do médico, como eles tratam da questão, né? Pensamentos climáticos começam a se tornar estreitos e acelerados, as visões se tornam muito intensas. Então, o indivíduo começa a sair do corpo e da atenção focar no outro estado, não mais no físico, no tridimensional, mas no outro campo de percepção. Né? A dimensão da despersonalização, a experiência de perda de identidade pessoal, a sensação de desapego. O indivíduo não se sente exatamente José ou Maria, não se sente correlacionado com a estrutura social, cultural, profissional que ele tem. Ele se sente amplo, né? Difuso no campo de novo, com pessoas diferentes, com seres de luz, com conversas amenas, com conceitos e situações namoráveis, de proteção, mas também de alerta e de alívio. Né? Então, é um outro estado em que as correlações